Bom dia. Posso quebrar o protocolo, né? De várias maneiras? Então tá. 1, 2, 3. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Já vi que foi o dele também, viu? Com quem será dá pau. Não para com isso que quebra o pau. Ai, obrigado. Em nome de todos eles, que o novo ciclo te seja sorridente como os anteriores e que você afine ainda mais o trabalho, porque é o que nos cabe. Sim. Enquanto eu tiver amigos como vocês, e for persistir e prosseguir. Muito bem. E que eu me lembro, quando estive aqui, ele disse, você vai voltar no dia do meu aniversário. Eu falei, caramba, né? Mais um de agosto. Mais um de agosto. Pois bem, eu estou livre, ele disse que a casa era minha, então eu quero trabalhar com vocês, ok? Vocês vão ter que me ajudar da seguinte forma. Eu preciso que vocês, pensando em temas que pareçam relevantes para vocês, me sugiram 5 deles. 5. Eu quero 5 sugestões. O único compromisso, me dizer o seu nome e o tema. Vamos lá? Quem começa? À direita, à esquerda, homem ou mulher, pouco importa. Se ninguém fizer nada, a gente faz a prece e vai embora. Acabou o dia, sem problema algum. Vamos lá, pode falar o primeiro, ou a primeira. Se tiver vergonha do nome, diz anônimo. Laís, reencarnação. Já podemos encerrar, porque só esse dela acaba com o meu dia. Vamos lá. Laís, a reencarnação. Segundo. Sobre aquele déjà vu. Você vai num lugar pela primeira vez e vê na lembrança que você já esteve nesse lugar. Déjà vu. Ótimo. Próximo. E você, o? Fernando. Vai, professor, manda. Brincadeira. Isaura, vamos, me leve embora. Acabou o negócio aqui. Vamos embora. Gabriel Prece. Muito bem. Reencarnação, déjà vu, prece e fé. Falta só mais um para eu ir embora. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Vai. Casamento e o autismo. Maravilha. Muito bem, então nós vamos conversar sobre isso considerando a doutrina espírita. Porque, equivocadamente, se enxerga a doutrina como uma coisa religiosa, o que ela não é. Ela não é. A religião tem, sim, um sentido, mas a doutrina é muito mais do que isto. Ela é a oportunidade que temos de entender o que Jesus veio fazer na Terra. E Jesus não veio instituir uma religião. Não veio instituir um caminho. Ele nos disse, era para nós o caminho de 2 coisas, da verdade e da vida. Ele nos apontaria, então, o que era possível compreender, a verdade, mas nos daria a ideia clara do que é a vida. E nós, que o ouvimos falar há mais de 2000 anos, nos esquecemos daquilo que ele trouxe. De tal forma que nós o confundimos com visões que são muito limitadas. Muito limitadas. Condicionamos a sua presença em nossa vida a práticas que são apenas exteriores. Era necessário, então, que o tempo passasse e, através de um sinal,
justamente o da verdade, fosse possível voltar a recuperar a sua mensagem e, com ela, recuperar o entendimento da vida. Da vida. Ela chega no momento em que aquelas visões religiosas tinham chegado ao absurdo de não contemplar qualquer outra ideia que não fosse a delas. Mas elas não contêm a verdade, porque a verdade fala do Espírito. Vocês me sugeriram temas que têm muita ligação, muita. Alguns que demandariam realmente um seminário. Outros, não. Dá para a gente falar mais rápido. Eu vou tentar juntá-los na ótica que o Espiritismo apresenta. E vou começar por um que vai dar explicação a mais de um dos que vocês me trouxeram. Eu vou usar o seu mesmo, Thais. Primeiro, a ideia da reencarnação. Para Allan Kardec, a reencarnação é uma lei divina, que tanto dá a gente aceitar ou não, ela existe. E é somente ela que nos explica algumas questões sérias. A primeira delas está ligada a certos problemas que exteriorizam os espíritos quando retornam para uma nova existência. Todos nós estamos em mais uma. Mais uma. A diferença da atual para as anteriores está no fato de que agora nós sairemos daqui tendo um pouco da noção da verdade. E, se tudo der certo para nós, depende só de nós, conscientizados da vida, porque a vida é mais do que a existência. Nossos corpos vão existir por um período de tempo. Depois voltarão de onde foram tirados, para que outros corpos venham a tomar a matéria disponibilizada, que no limite diz a ciência é energia, a estrutura atômica é energia, e dar início a uma nova existência. Bom, mas aí pode ser que a pessoa renasça com algumas dificuldades de natureza da expressão. O autismo é uma delas. Como outras tantas moléstias de natureza psicológica, porque há a psicologia que se entrega o estudo do eu, psique, o eu. Buscam aqueles que a ela se dedicam identificar o que somos. O problema é que os paradigmas da psicologia, da psiquiatria, são paradigmas materiais. E aí a dificuldade de tratar do assunto é imensa. Já se disse, e se disse com muita solenidade, que o nosso pensamento é uma excreção do cérebro. E aí, pelo exame das sinapses, se tenta chegar a um acordo de como é que isso se processa. Confunde-se o meio com a origem. A origem do pensamento, assim como a origem das moléstias de natureza mental, que são catalogadas pela ciência, repousa no espírito. É o espírito que constrói a sua trajetória. Dizem os espíritos, quando
recebem de Kardec a pergunta a respeito de como se processa toda essa situação, que nós somos criados numa estrutura que lembra o átomo e destinados, como lembra o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, à perfectibilidade máxima. Saímos da menor estrutura concebível e vamos à máxima capacidade de doação, que é a daqueles que, em nome de Deus, organizam as existências do que vem no processo evolutivo. Todos, invariavelmente todos, cumprem tal trajetória. Chegar até ela pressupõe aproveitar bem a reencarnação. Aproveitar bem. E nós, diante de problemas que não são pela ciência explicados, torcemos, apesar do trabalho vigoroso de pessoas como Jorge André dos Santos, Nubor Facuri e outros tantos estudiosos da mente, nós torcemos para que a ciência rompa esse paradigma materialista. Entenda que os autistas são espíritos que talvez, por serem dotados de uma larga inteligência, aprofundada e sempre focada, esse é um gesto, uma característica muito forte dos autistas, sempre focados em alguma coisa em detrimento do resto, que eles aproveitem a limitação temporária da capacidade da compreensão mais ampla para refletir sobre o que fizeram. Porque a reencarnação significa semeadura. Todos nós semeamos. Porém, toda semeadura pressupõe maturação e colheita. A colheita aparece. As moléstias de natureza mental, como as qualifica a ciência, o Espiritismo as vê como limitação temporária para que o espírito exerça a plenitude da compreensão. Então, os nomes que são apresentados pela ciência são uma catalogação de comportamentos, da esquizofrenia para a paranoia, e vai embora. São conjuntos de observações sobre o comportamento. Ouve vozes. Fala com quem ninguém mais percebe. Sente-se perseguido. Sofre de problemas que não lhe permitem a convivência. São moléstias de natureza espiritual, que se refletem sobre o corpo físico, agora, por um simples detalhe, num período. O período em que o espírito volta. E por que alguém precisa enfrentar uma situação assim? Bem, nós teríamos que saber as razões da providência. Mas a reencarnação nos sugere, então, algo que já permite racionalmente entender. Se abusamos de certas faculdades e precisamos ser melhores, o átomo tende ao arcanjo, na primeira fase até que ele tenha consciência, que é quando ele se torna o espírito, tudo é conduzido de maneira automática. André Luiz, Evolução em 2 Mundos, primeiros 8 capítulos. É assim que se dá. O princípio inteligente conduzido pelas inteligências daqueles espíritos que os tutelam, avançam e vão adquirindo, pelo instinto, os rudimentos da inteligência. Hoje que nós temos o hábito de conviver ao lado dos animais, não para explorá-los, mas para cuidá-los, embora ainda os exploremos absurdamente,
Todas as vezes, eu viajo semanalmente na direção da Terra do Boi, Araçatuba. Todas as semanas, há 20 anos faço esse trajeto. Eu passo por frigoríficos. E quando vejo aqueles caminhões trazendo animais para o abate, experimento uma tristeza. E me recordo de Emmanuel em O Consolador, quando perguntado por que os animais sofrem. Porque nós sofremos, está nas nossas próprias opções. Mas os animais, diz ele, é o chamado sofrimento, a dor, evolução. O instinto que neles vai sendo desenvolvido os leva a ter que passar por esse tipo de situação, enquanto a mente dos homens, dos espíritos que aqui estamos, for limitada. Mas já é diferente. Tem muita gente que tem um pet que tem nome, já não vive mais no quintal, tem o hábito de ficar dentro de casa e reparte tudo e incomoda mais até do que se fosse uma criança. E nós o acolhemos com um carinho imenso. E depois, é evidente, acabamos dizendo aquelas besteiras, como de vez em quando identifico, mais uma estrelinha foi para o céu. E eu penso, essa gente não estudou astronomia. Que tipo de ensino essa pessoa fez? Porque uma estrelinha, o Galileu Galilei, em A Gênese, capítulo 6, a estrela, se pudesse se aproximar da Terra, levaria tudo aqui de roldão do ponto de vista material. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. E eu estou dizendo isso porque vi numa postagem de uma espírita. Felizmente, ela nunca foi minha aluna em curso, porque se tivesse sido, eu telefonaria. Você não fez essa besteira. O autista se caracteriza justamente por esse hiperfoco. É alguém que tem um hiperfoco. Ele pode ser tão variado, mas tão variado, e muitas vezes é conduzido pelas influências que ele recebe. O fato é que ele vai ter a sua atenção concentrada para um determinado ponto. E é merecedor do acolhimento e do tratamento. Espírita, não. Médico terapêutico. O espiritismo pode ajudar as moléstias mentais? Sim, mas de maneira suplementar. O passe, a magnetização da água, a educação infantil com pessoas habilitadas para entender o que está acontecendo, isto ajudará. A prece, o encaminhamento, porque o espírito está numa nova reencarnação, trazendo consigo uma dificuldade que, sem apoio, será difícil superar. Mas a grande vantagem que nós, pelos laços de família espiritual que vamos estabelecendo, e aí eu vou chegar no casamento, porque é a maneira como nós encontramos alguém que dizemos ser a nossa metade. Muitas vezes você opta pelo príncipe e sobra com o sapo. É a algema, como diz o Richard. Richard tinha uma expressão fantástica. São algemas, não almas gemas. Né? É uma algema que você traz. Pois bem, o fato é que este casal, pouco importa como é constituído, tá? O Espiritismo tem essa possibilidade de entender que os espíritos reencarnados jornadeiam em corpos diferentes e têm o predomínio das reencarnações que tiveram, sem fechar portas para nada, absolutamente nada. É um exercício de compreensão. Somos espíritos em trajetórias diferentes. Eu respeito a que o espírito tem
como espero ele respeite a minha. E vamos em frente. Porque o importante é amar. E o amor não escolhe, mas a gente às vezes escolhe. Os espíritos que têm que voltar com limitações precisam contar com outros espíritos que os acolham com generosidade e com muita renúncia. Quem recebe um espírito que desde a infância experimentará desequilíbrios de natureza espiritual gravíssimos ou limitações físicas incapacitantes, precisa doar-se muito, mas é muito mesmo, porque aquilo vai interferir, no primeiro instante, na própria vida comum que os dois tinham, antes que o Espírito viesse estar com eles. São pessoas vinculadas, eles estão pagando aquilo que fizeram. Tira esse tipo de visão tosca da cabeça. Nós todos estamos evoluindo, e é necessário, para a evolução, quitar débitos. Ninguém será evoluído por toque de mágica. Jesus nos pediu: tome a sua cruz e siga-me. Isto é, pegue a sua oportunidade e dê conta do recado. Vai bater a lata, vai desequilibrar, vai ter... Sim, mas o amor é que precisa imperar. E esse amor é algo que nós desenvolvemos não em relação a uma pessoa. Ele nos recomendou crescêssemos a ponto de amar os inimigos, não amigos. Amigos é fácil. Amar aqueles que não nos querem bem é muito, muito mais do que a gente às vezes tem que fazer ao se desdobrar no atendimento de uma pessoa que de nós precisa. É momentâneo. Por isso a importância de saber quem a gente escolhe. Casamento é algo decidido na realidade espiritual. Puxa, se fosse a gente, quando encontra, ficaria. Mas não é bem assim. Porque a nossa atenção nem sempre vem para afinidades de natureza espiritual. A gente se sintoniza na beleza, nos gostos, em outras coisas que não geram, e aprende a conhecer a pessoa. Muitas vezes há espíritos que se camuflam até a hora que se mostram. Eu digo isso para vocês porque ontem, comentando no Consolador, eu disse: a semana passada nós tivemos a divulgação do relatório anual de segurança pública. Como eu sou professor de direito, é sempre um assunto que me interessa. Fui lá ver alguns gráficos, alguns índices cumulativos e me surpreendi. 73% das agressões que as mulheres sofrem são dentro de casa. 73%. Quer dizer, quem as agrediu? Quem lhes jurou amor? Quem foi por elas tratado? Como é que pode alguém se vincular ao lado de uma pessoa que a agride fisicamente? E isso é o absurdo, mas espiritualmente, com chantagens, com palavras que a diminuem. E isso é inaceitável. Como inaceitável é ver no próprio anuário que as crianças são agredidas por quem tinha o dever de zelar por elas. As notícias nos assustam todo dia. Estuprada pelo avô, estuprada pelo pai, estuprada pelo padrasto. Uma criança, um espírito que volta para uma jornada esperando contar com alguém que o acolha. E o que o relatório mais entristece é dizer que os casos que sabemos não são fruto de todas as notificações, porque há muitas omitidas. Muitas.
Eu já tive testemunho de alunas que, durante uma abordagem sobre questões assim, erguem a mão e dizem: professor, eu posso falar? E eu nunca deixo que não fale. Fala, porque se ergueu a mão naquele momento, e então narra episódios tristes assim, dos quais foi vítima dentro da própria casa. Ora, um casamento não é iniciado com propósito outro que não seja de buscar viver de maneira feliz, harmônica. Agora, como você pode viver assim, feliz, numa situação em que você não se sente confortável, não se sente acolhido? É muito difícil. Então, a reencarnação nos devolve a oportunidade de estar ao lado de espíritos com os quais nem sempre temos uma grande afinidade, mas que buscamos ter, buscamos desenvolver, e nos traz, às vezes, a companhia de outros espíritos para com os quais temos vínculos ou nos dispomos a manter vínculos, amparando-os, ajudando-os. Tudo bem? Caminhei, está dando para a gente perceber onde eu vou. Puxa, mas eu tenho a impressão que esta pessoa que está aqui eu conheço. Eu tenho a impressão que eu já passei nessa cidade. Eu tenho a certeza que eu já estive nesse país. As lembranças do déjà vu. Parece que eu já estive. Olha, como pode parecer que eu já estive aqui na Piazza del Toro, para poder fazer... Se eu não me lembro dessa encarnação, eu nasci no Brasil, o que eu vim parar aqui? A gente anda pelos lugares com a certeza de que aquelas pedras já tiveram os nossos pés sobre elas. Mas é evidente, se nós estamos na Terra, não foi dessa vez que chegamos aqui. Aliás, acho que faz algum tempo que a gente está transitando por aqui. Pode não ter ocupado os corpos primitivos daqui, mas como a casa do Pai tem muitas moradas, nós já circulamos em um monte de lugar nesse universo dos universos a que Galileu Galilei faz referência. Nós já moramos em outros tantos lugares. E na Terra, idem. A primeira vez que eu tive a chance de estar na Europa, eu perguntei por que eu fui renascer no Brasil. Não é possível. Dos Estados Unidos, a única coisa que me marcou foi o número de banheiros no aeroporto. Nossa! Em São Paulo a gente faz fila para usar um só no terminal de desembarque. Né? Quando você chega em LaGuardia, você escolhe o banheiro que vai, porque tem até da cor que você quiser. É uma outra vida. E aí você pensa, puxa, por que eu fui parar no Brasil? Quando eu era menino, e é uma coisa assim de alguns anos só, tá? Diferente de você que tem mais, é outro dia. Para mim era outro dia. Quando eu era menino, televisão preto e branco, essas coisas, eu me lembro de guardar o desejo de ser diplomata. E eu comecei a estudar línguas. Era um menino de 12 anos, 11 anos, e fui estudar línguas, porque eu queria ser diplomata. Inglês, espanhol, francês, italiano. O latim eu já sabia. Uma reminiscência interessante, a do latim. Quem foi religioso como eu várias vezes e desencaminhou muita gente sendo assim, de repente precisa levantar no domingo cedo e vir de Bauru a Araraquara para tentar quitar um pouco dos desvios que cometeu. Né? Então vai lá, né? Ainda guarda a lembrança da tosura, mas vem e vai trabalhar em favor de corrigir os desvios. E eu queria ser. Como eu era, e ainda sou, rica é a Dani, eu sou pobre. A gente tem no casamento duas opções, né? A segunda de ficar rico.
Eu acertei na segunda, tá? Bom, o fato é que não nasci. Aquilo era um sonho distante, mas eu estudava com afinco, mergulhado na biblioteca, fazendo o curso sozinho, porque não tinha como pagar, para aprender línguas. E, de repente, ligado à igreja católica que era, um padre me disse, olha, como você gosta muito, vou te levar para estudar na nossa ordem na Itália. Falei, como assim? Você vai estudar conosco na Itália, e lá você vai poder seguir carreira depois que formar, fizer mestrado e doutorado, se quiser, você segue a carreira diplomática dentro da igreja. Nossa, aquilo para mim era um sonho. E comecei a articular a minha ida. Aos 14 anos eu tinha que ir embora e viver na Itália. Os olhos enchiam de lágrima e a boca, né? Falei, agora eu vou comer pasta ao vivo. Ao vivo. Né? Não é nada daquilo que vocês conhecem como macarrão aqui. Quem foi sabe o que é. A nossa é melhor. O fato é que quando eu fui contar para minha mãe, espírita, ela olhou para mim e disse assim, não. Eu falei, mãe, é minha chance. E eu digo não. E se eu disser não, você não vai. Fui na minha avó, religiosa, católica, minha companheira de igreja, terço. Disse, vó, quem manda é sua mãe. Não vou brigar com ela, não. Já brigo muito. Caramba. O Tribunal de Apelação diz que não vai conhecer do recurso. O juiz vai dar em procedência do pedido. Deixa eu insistir mais um pouco. E insisti. Fiz tudo o que eu podia, até que um dia minha mãe me sentou na cadeira e disse assim, para um pouquinho. Você não acha que reencarnou, tendo ao lado 3 mulheres, e eu não vou perguntar o que você fez com elas antes daqui. Sua avó, eu e sua irmã, para abandoná-las por uma saia e ir viver de novo os mesmos erros que você já teve. Foi um coice. A primeira vez que eu ouvi falar de reencarnação, em que a lembrança de uma vida passada me trouxe perturbação, porque eu queria voltar para aquilo. E confesso que quando estive lá, me senti assim mesmo de volta. E os espíritos disseram através da Léa, essa amiga que todos vocês conhecem do Consolador, numa série de sessões em que ela se dispôs a me ajudar, porque eu andava meio desequilibrado, me disseram, nós estamos loucos para que ele volte para cá. Porque o que esse cara fez, a gente quer cobrar centavo por centavo. Bom, mamãe me enquadrou, acabou tudo. Né? Depois eu fui descobrir o que era a reencarnação, por que a reencarnação nos faz lembrar de fatos do passado, que a nossa família nem sempre encarnatória é a espiritual, mas que a encarnatória tem um papel fenomenal a desempenhar. Mamãe se casou e ficou viúva aos 27 anos. O casamento dela deve ter sido ótimo. Eu pouco me lembro porque, quando meu pai desencarnou, eu tinha 5 anos. Então, a lembrança é uma ou outra. Quando mamãe, mais tarde eu disse, a senhora não gostaria de se casar? Ela devolveu o seguinte, não. Eu falei, mãe, você vai... Não. Seu pai já me valeu a experiência. Eu achava que tinha sido muito boa. Com o passar do tempo, caí na real. Foi nada. Tão boa que ela não quis repetir. Desencarnou aos 70 e poucos anos, diz, graças a Deus, sem ninguém para ficar me cobrando nada. E eu imagino que meu pai devia ser uma peça, né, daquelas raríssimas. Eu estive com ele em espírito. E ele então me disse, pedindo desculpas, que precisara ter interrompido a reencarnação.
porque ele faria muito mais loucuras do que fez. E antes que as aumentasse, deixou a vida. Vítima de uma doença que para a época e nos nossos dias não tem um prognóstico muito bom, mas há possibilidade de prolongar a existência. Ele voltou com 26 anos para a realidade espiritual. E isto deixa a gente refletindo. Lembrar-se de fatos de outros lugares, olhar pessoas e dizer, mas parece que eu te conheço. Tem justamente a marca da reencarnação. Como é que alguém pode estar numa cidade que nunca visitou e se guiar? Aqui tem tal lugar. Hoje, com o Google, é fácil, porque a gente vê a imagem antes, mas quando eu renasci, a coisa mais difícil de se ter era uma foto. E foto de outro lugar só em livro. E livro de foto de outro lugar numa biblioteca. Jamais em casa. Hoje no celular, a gente quer ver onde a pessoa está, num instante faz a localização, chega, abre, vem aquele caminhão de informações e você diz, puxa vida, parece que eu conheço. Tenha certeza de que conheceu. Mas vocês foram me perguntando mais coisas, foram me dizendo mais coisas além dessas 4. Alguém levantou para mim algo relativo a se ter fé. Fé. O que representa a fé? Diferentemente do que ensinam as visões religiosas, fé não é crença. Fé não se confunde com crença. Fé é certeza. A certeza que fez com que Jesus, várias vezes, nos mostrasse o tamanho que deve ser o nosso compromisso com ela. Imagina comparar a fé a um grão de mostarda. A senhora conhece mostarda? Conhece, a de colocar. E a semente da mostarda, a senhora já viu? Quando eu peguei na mão, juro que eu me senti para baixo do chão. Porque Jesus usou um exemplo que é tão minúsculo. Você conhece o alpiste, para usar de referência? Joia, divide por 10. É a semente da mostarda. E ele disse, se vocês tiverem fé, como esse grão, vocês dirão à montanha de problemas, sai daí. E sairá. Ah, Nazir, não é possível, eu faço tanta prece, eu peço tanto e o problema não sai. É óbvio, voltei na reencarnação. Nenhum problema que nós semeamos vai sair, a não ser quando nós o equacionarmos. A moléstia que trazemos, muitas vezes incapacitante, é justamente a oportunidade de nos quitarmos com débitos que contraímos. Porque é assim a evolução. Não se chega à máxima perfectibilidade, a não ser depois de quitar-se consigo mesmo. Ah, mas eu não tenho que me quitar com Deus? Esquece, é outra bobagem. As religiões criaram um Deus que é a imagem e semelhança dos homens. E os espíritos nos dizem, Deus não tem nada a ver com o princípio inteligente, nada a ver com o princípio material, está fora disso. Ah, mas o que é? Você não vai conseguir entender a natureza íntima de Deus. Lhe falta o sentido. Nós somos pequenos demais na evolução, comparativamente a espíritos como Jesus, que já sabem aquilo que o Pai quer, e é por isso que não conseguimos. E confundimos Deus
com um trocador. Olha, estou indo lá no centro, fiz a entrevista, vou tomar todos os passes que me recomendaram, vou até lá para assistir uma palestra ou duas, e se Deus quiser, eu vou ficar livre dessa moléstia. Eu atendi uma pessoa lá no SEAC, pouco fazia de atendimento fraterno, pouco fazia. Mas quando fazia questão de fazer bem feito. E ela então me contava, né, as dores, os problemas. E eu falei, tá bom, tudo bem, é papel nosso ouvir. Mas o que o senhor veio buscar aqui? Eu falei, eu quero ficar curado. Tenho que desiludi-lo. Mas o senhor quer ficar curado para quê? Para voltar a beber. Falei, ótimo. Então agora eu posso dizer o que o Espírito me falou aqui. O senhor não vai obter a cura. Não vou, não. Porque o senhor precisa da moléstia. É só a moléstia que vai afastá-lo da loucura. Porque o senhor está caminhando para a loucura. O senhor está desenvolvendo uma cirrose hepática, que é decorrência do hábito inveterado de beber. E isto é um problema de saúde que o senhor trouxe para si. Agora tem que conviver com ele. Mas eu acredito. Não. O senhor não acredita. Porque aquele que acredita, efetivamente, que tem certeza, ele sabe que o que lhe surge no caminho é algo do qual ele precisa. E não reclama. Mas somos nós que não reclamamos das dores? Conta a verdade para mim, vocês nunca reclamam? Não, pode falar a verdade, a gente está entre amigos, não tem problema nenhum. Nossa, eu já vi gente fazer escarcéu por dor de cabeça. Escarcéu. E homem, lógico. Meu Deus, essa unha encravada que eu tenho. Eu imagino esse cara na fila da reencarnação. Se ele foi ouvido, porque de regra, André Luiz de novo, Evolução em Dois Mundos, segunda parte, a gente não é ouvido sobre reencarnação. Missionários da Luz, capítulo 12, Manassés para André Luiz, as pessoas não são ouvidas sobre reencarnação. Poucos é que vêm aqui e a gente planeja. A grande maioria segue o rito automático de voltar. Mas imagina esse cara lá. Eu quero uma família que tenha um pai que me castigue. Quero minha mãe como alguém que seja um carrasco. Se eu puder ter irmãos, que todos eles judiem de mim, porque eu sei que eu não presto. E que a minha mulher seja a pior pessoa possível. E, finalmente, que eu tenha uma moléstia que me faça sofrer muito. Maravilha. Antes de entrar no esquecimento, para poder reencarnar. Na hora do esquecimento, o espírito amigo diz, dá para ele uma unha encravada no pé esquerdo, a do dedão só. E o sujeito veio, eu joguei pedra na cruz. Eu não sei o que eu fiz. Está certo que podólogo, me perdoe se tem alguém aqui que exerce a podologia, é uma tragédia. Quando a gente está com a unha encravada na frente dele, sabendo que vai ser libertado, aquele túnel da libertação custa um horror. E quando você tem uma mulher sarrista que vai com você, e é o meu caso, vendo que eu estou sofrendo um horror, com a lágrima a brotar, ela diz assim para mim, o que você quer no almoço? Você quer que seja com molho ou sem molho? Aí é o próprio rapaz que nos atende, o Júnior, olhou e falou assim, Dani, não dá, ele não está pensando em nada aqui que seja almoço. Eu falei, é para distraí-lo. Eu falei, que distrair? Eu vou ter vontade de... E aí tive que conter, porque afinal de contas, um espírito que se dispõe como ela a acompanhar alguém como eu tenho que agradecer. Porque de conviver, o ideal seria deixar ele sozinho, porque isto... Mas a fé, a certeza, é algo que nós vamos adquirindo por entender a verdade. E a verdade não é o céu de fantasia.
A verdade não é o inferno. O inferno que a gente encontra vindo para Araraquara e voltando dela, indo para Ribeirão e voltando dela, queimando um mundo que é um sonho de beleza, mas que a nossa insanidade insiste em destruir. A nossa insanidade. O problema que nós vamos descobrir é que reencarnaremos em mundos assim, agressivos. Mad Max é uma belíssima profecia da Terra. Daqui a não muito tempo. Se você não se lembra, hoje à tarde, ao invés de dormir, dê uma olhadinha. Não precisa ver toda a série, pega um só e vai ver para onde nós caminhamos. A desolação de quem vem de Bauru para cá é imensa. Eu venho aqui há 25 anos fazer exposição espírita. Está vendo há quanto tempo a gente se conhece, Domingos? 25 anos, mais ou menos. E a tristeza que me deu ontem foi nunca experimentada. Eu dizia para Dani, olha esse morro, e onde havia o verde, aquele desejo de parar um pouquinho e ficar, veio a imagem da desolação, da tristeza. Certeza de que então nós, como espíritos, construímos a nossa trajetória. Deus nos ajuda? Claro, estabeleceu leis que a gente precisa entender e observar. Só isso. Entender e observar. Mas de que jeito, Nazil? Alguém aqui me falou sobre a possibilidade ou sobre o fato de exercer compaixão. Foi isso que eu entendi ou eu entendi errado? Amor ao próximo. O exercício da compaixão. Da compaixão. O que é agir com compaixão? É entender que todos nós estamos no processo de construir a nossa própria evolução. Os erros que eu não cometo não significa que eu não os tenha. Significa que eu não cometo. E se outro comete, ele pode ter virtudes que eu ainda não tenho. Quando a gente olha o outro, vai descobrindo isto. Quando a gente convive, vai entendendo as diferenças de posição. Cada um de nós tem uma ideia sobre as coisas. E é da diversidade que nasce o progresso. Vovó tinha um ditado que era fenomenal. O que é do verde, que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? O verde estava abandonado. São as visões diferentes que fazem o nosso caminhar. Então, a opinião de alguém, a sugestão de outro, a ideia que vem daquela, o pensamento que vem daquele, me ajudam a compor esse mosaico fantástico, em que eu vou, então, entendendo que cada qual transita em uma jornada. E se os nossos caminhos estão próximos, me cabe compreendê-lo, naquilo em que ele não acerta. E qual a melhor maneira da gente ofertar para o outro a recomendação que a gente gostaria de dar? Porque nós somos rápidos em querer recomendar. Exemplificar. Exemplificar. Você exemplifica. Ame, ao invés de cobrar amor. E ame sem medo. Sem medo. Você sabe que falando sobre isso no SEAC, num dos cursos, a pessoa disse ao final para mim, Nazil, eu estou num problema terrível em casa. Minha mulher não quer que eu venha ao centro. E ela não vem. Eu falei, qual a razão? Não, ela não quer vir. Eu falei, não, ela não vir não tem problema. Tá? Você não é responsável por ela. Ela é um espírito, tem a sua jornada. Você é o espírito, tem a sua. Você se sente bem aqui? Nossa, para mim é uma delícia. Então, venha.
Mas eu queria trazê-la. Não dá, ela não quer. Nós somos espíritos em jornadas diferentes. Para alguns, falar de reencarnação é tudo de bom, para outros é bater na madeira. Então, você toca o barco, você. Ah, mas eu queria tanto. Falei, puxa, como é que você é como marido? Eu sou um bom marido. Falei, não quero sua opinião, quero a realidade. Né? E aí ele começou a contar. Falei, você nunca serviu café para ela na cama? Café na cama? Falei, claro, sirva café. Faça o café de manhã, prepare uma bandeja e leve. Bandeja? Pega uma bandejinha, uma coisa simples, põe lá aquilo que ela gosta de tomar no café da manhã, e se você tiver tempo ou disponibilidade, pega uma flor e põe. Abre a janela, no horário que ela acorda, e entrega. Você vai ter que levantar mais cedo. Eu falei, nossa, Nazil, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Falei, tá bom, então faça outra coisa. E me despedi, porque eu vi que ali não tinha muito progresso. 4 semanas depois, chega ele e uma senhora emburrada no centro. Eu estranhei, porque não era reunião pública, era o estudo, e ela entrou com ele na sala e olhou para mim, vim aqui conhecer quem está desencaminhando o meu marido. E eu, o senhor sabe, ele tem uma amante, não tem? E não quis me contar? Amante? Não estou sabendo. Aliás, eu nem sei direito o nome dele. Diamante é um negócio mais complicado. O senhor acha que ele não tem amante? Esse cara nunca fez nada em casa. De repente me aparece com um vaso de flor, com café da manhã, já abriu o jogo para ele. Conta o nome dela e a gente vai resolver isso. Mas não, o que me recomendou foi o Nazil. Eu quero conhecer esse cara então. E foi lá. E eu recebendo aquela coisa. Eu falei, minha senhora, eu não sei nada, eu só pedi para ele viver o espiritismo em casa. Mas por quê? Eu falei, porque não adianta a gente dizer que vai amar o próximo, se não faz para o mais próximo. E disse para ele, olha, tenha, porque ele queria que a senhora viesse aqui. Mas eu não gosto de religião. Eu falei, nem eu. Somos 2. Né? Mas aqui não tem isso, não. Aqui não tem. Só isso? Não. Nós temos outra visão. Ela ficou mais calma e depois, aí bem mais tarde, ela me pediu desculpas. Se eu achei que o senhor tinha ensinado para ele um jeito de que eu não descobrisse que ele tinha outra. Porque ele fez tudo aquilo que ele nunca fez. Ajudar a arrumar a cama, abrir as janelas. Né? É aí que eu fico perguntando. A gente quer amar o próximo pensando em grandes coisas. Um pano de prato enxugando a louça que ela lavou, se não foi você que lavou para que ela enxugue, é um gesto de amor fantástico. Uma fralda que a gente troca, uma mamadeira que a gente dá, um passeio que a gente faz, tem toda a diferença. O interesse pela tarefa do filho tem toda a diferença. Porque representa a parceria, representa o amor que a gente pode dar. Eu queria que ela viesse ao centro. A minha recomendação foi essa. Viva o espiritismo em casa. Porque aí incomoda. Nossa, ele não discutiu mais. Não. Ele está falando de fazer evangelho? Sim. Esse cara está com alguma coisa. O que é que mudou? A ida ao centro. Porque se o conhecimento espírita não nos fizer melhores, ele não vale. Eu deixei um para trás e agora estou buscando aqui. A prece era o último. Eu sabia. O que é orar? Eu vou passar 2 minutos, tá bom? Pois você debita na conta do aniversariante. Da mulher dele não, tá? Dele mesmo. Porque aí ela acerta as contas em casa. Você já levou o vaso de flor falar nisso? Ela está me dizendo lá que não, que é para jogar na sua cabeça. O que é o orar? Allan Kardec estuda a prece
chamando-nos a atenção para tudo aquilo que ela pode ter, mas dos itens dos quais nós nos esquecemos. Orar, diz ele, não é pedir, é também pedir. Orar, em primeiro lugar, é agradecer. Olha nós aqui, todos subimos as escadas e pudemos estar aqui. Todos pudemos ficar sentados em cadeiras que outros, muitas vezes, não podem ocupar. Todos nós viemos de uma casa e há milhões de pessoas que não as têm. Todos nós tomamos café da manhã escolhendo o que iríamos tomar. E há pessoas que nada têm para comer. Estamos com roupas limpas, asseadas, e há quem não tenha uma muda de roupa para trocar. Um mundo que há 2000 anos de seguir Jesus, ainda não aprendeu o que ele nos recomendou fazer. Depois de agradecer por tudo que temos, e é muito, muito mesmo, é necessário louvar. Louvar a grandeza daquilo que nos cerca. O homem pode fazer o relógio, mas quem fez a lua? O homem tem condições de fazer a cadeira, mas e o oceano? Nós sabemos trabalhar as sementes para plantar, mas e o que nelas faz com que de uma partícula insignificante surja uma árvore como a mangueira? Apenas o Criador. E a Ele, por tudo, inclusive pelo carinho de vocês, que a gente louva e agradece. Até a próxima.